Então, a gente vai dar início à nossa apresentação. Como eu falei, o tema de hoje é organização. Então, a apresentação deve estar entrando aí para vocês. Então, o que é organizar? Então, a gente vai entender se organizar como um processo de decisões que tem como finalidade dividir as funções em tarefas menores, distribuindo-as em grupos de indivíduos. Lembram lá do planejamento que nós perguntávamos onde estou, para onde vou e como vou? Pois é, em organização as perguntas são o que há para ser feito e quem vai fazer o quê. Então, a organização tem como essência o princípio da divisão do trabalho. Então, nós vamos pegar o trabalho que a empresa precisa fazer, seja para produzir o seu produto ou prestar o seu serviço, e nós vamos dividi-lo em funções e em tarefas menores. Então, a gente diz que a essência do processo de organizar é organizar a organização, entre aspas, ou seja, estruturar a empresa ou a instituição para que ela possa, então, desenvolver os seus produtos ou serviços. Então, estamos falando de organização das funções em departamentos, mas o que é uma função? A função organizacional é uma família de atividades que contribuem para a missão. Lembram que a missão é a razão de existência, é o propósito da empresa. Então, uma função, ela vai dizer respeito a atividades que sejam mais ou menos semelhantes ou mais ou menos da mesma natureza. Tendo isso definido, a etapa seguinte consiste em definir uma estrutura de trabalho. Isso implica em departamentos, cargos dentro desses departamentos e em divisão de responsabilidades. Claro que uma pequena empresa, muitas vezes, ela não está estruturada em departamentos, mas pelo menos em cargos ou em atividades ou em funções que as pessoas vão poder exercer. Então, esse é um mínimo de organização que toda e qualquer empresa precisa ter. Quando ela começa a crescer, aí sim surge a necessidade de departamentalizar, ou seja, de criar departamentos com as pessoas lá dentro ocupando seus cargos. Então, essa departamentalização, ela exige alguns critérios. Então, qual vai ser a forma como esse trabalho vai ser dividido dentro da organização. Então, entendemos um departamento como um bloco de trabalho com as suas responsabilidades, que normalmente agrega diversas pessoas subordinadas a um gerente ou a um gestor. Então, em geral, um departamento tem alguém que responde por aquele departamento. Também podemos chamá-los de setor, coordenação, subdivisão, divisão. Então, tem vários nomes que se dá conforme o nível hierárquico de um departamento dentro de uma empresa. Quais os critérios para departamentalizar? Então, como é que a gente escolhe? Esse vai ser o departamento de marketing, esse vai ser o departamento da segurança do trabalho. Então, quais são esses critérios? A gente vai começar a ver aqui, então, um por um, esses critérios, e eles vão aparecer no organograma da empresa. Empresas mais simples talvez tenham menos critérios na prática, empresas mais complexas, como um grande hospital, por exemplo, talvez adotem vários desses critérios. Então, depende muito, assim, do porte da empresa, o que ela faz, as suas características. Vejamos o primeiro. Primeiro, nós chamamos de organização funcional, ou seja, cada departamento corresponde a uma função principal. Significa que o nome do departamento é a principal função que ele executa. Então, ele é usado primeiramente por organizações que estão no começo da vida, de pequeno porte, ou que manufaturam apenas um produto. No caso das grandes empresas, deve haver uma pequena diversificação tecnológica ou de produtos, um ambiente externo estável, relativamente estável, e a execução de operações numa mesma área geográfica. Então, vamos ao exemplo que está ilustrado ali, que é um exemplo fictício, em que nós temos uma gerência geral que se subdivide em dois departamentos, um de administração e um de operação. Dentro do departamento de administração, temos uma nova subdivisão, que é recursos humanos, RH, e finanças.
Então, se eu perguntar para vocês o que faz o departamento de finanças, parece algo muito óbvia a resposta, né? O departamento de finanças cuida das finanças da empresa. Então, vejam que o nome do departamento é o que ele faz. Então, esse critério é o mais comum, é o que tem quase praticamente toda empresa, a gente vai encontrar um critério chamado organização funcional, que é a organização estruturada de acordo com as funções que cada departamento faz. Seguindo, então, temos o critério de organização territorial, ou seja, o nome do departamento é o nome do local. Então, quando opera em lugares físicos diferentes, e é necessário que cada local tenha uma certa autonomia, ou quando os clientes estão dispersos. O gerente de cada unidade é responsável por aquilo que acontece na sua região. Então, nesse caso aqui, a gerência geral se dividiu em 3 departamentos. Cada departamento usa como critério a organização territorial, ou seja, o nome do departamento é onde aquele local está fisicamente, né, geograficamente localizado. Então, nós temos filial sul, filial norte e filial centro. As 3 filiais fazem basicamente a mesma coisa. O que distingue uma das outras é o local onde ela está. Então, a gente vê isso, por exemplo, em agências bancárias, de correios, redes de lojas. Então, esses locais que trabalham com uma distribuição física em locais diferentes, a gente encontra esse critério de organização territorial. Terceiro critério, organização por produto. Então, quando a empresa trabalha com vários produtos que apresentam diferentes importantes, a responsabilidade é atribuída tendo esse produto como critério, com a finalidade de estruturar linhas de produção ou mesmo de especializar o trabalho de vendas. Em empresa industrial, isso é muito encontrado, onde nós temos, por exemplo, determinadas unidades especializadas na fabricação de determinados produtos. Então, vejam no exemplo que está aí ilustrado, que dentro do setor do departamento de produção há 2 subsetores, um chamado fábrica de ônibus e um chamado fábrica de caminhões. Então, a gente entende o que cada um desses departamentos faz. Um se especializou na fabricação de ônibus e outro na fabricação de caminhões. E a gente pode encontrar isso não só na área de produção, mas na área de vendas também, muitas vezes. O nome do departamento é o tipo de produto que ele comercializa. Então, também é bem comum. Outro exemplo, organização por fases. Aqui nós temos departamentos com responsabilidade sobre cada estágio de produção do material até se chegar a um produto final. Então, um exemplo que a gente também encontra em indústria. Nesse organograma aí que está aí ilustrado, um setor de produção foi dividido em departamentos e cada departamento faz uma fase do processo de produção. Então, o departamento de prensas, a montagem, a pintura, o acabamento, e o produto vai passando por essas equipes, que são departamentos distintos, até chegar à expedição, a parte final do processo. Então, cada equipe é especializada numa parte. Então, quem trabalha na prensa, trabalha só na prensa, né? Quem faz a pintura é só o pessoal da pintura, então não há aí uma mistura. E aí vai ter um chefe também naquele pequeno setor, daquele departamento, e assim por diante. Outro critério é a organização por cliente. Aqui o nome do departamento é o tipo de cliente que ele atende. Então, o conceito é a criação de um departamento para cada cliente, uma vez que esses possuem características distintas. E podemos encontrar exemplos em empresas de publicidade, computadores, lojas de departamentos. Então, vejam que neste organograma aí representado no slide, nós temos um departamento de vendas estruturado em outros setores, subsetores, subdepartamentos, especializados em características de clientes distintos. Então, um setor atende pequenas e médias empresas, o outro atende grandes clientes, e o terceiro atende instituições ou empresas do governo. Então, vejam que esses clientes, eles têm características bem distintas entre eles, e isso permite especializar o trabalho na área de vendas. Muitas vezes a organização por produto ou por cliente pode se confundir,
porque muitas vezes o nome do produto é também o tipo de cliente. Por exemplo, moda feminina, né? Estou imaginando uma loja de roupa que vende, né, para vários tipos de roupas e para vários tipos de clientes. Nós temos um setor lá da moda feminina. Vejam que o produto é o produto, né, de moda feminina, mas também o público é mulheres. Mas a gente pode pensar, não, mas um homem pode ir lá comprar roupa também para uma mulher. Então, meio que se mistura um pouquinho, né, esse tipo de organização por produto ou por cliente nessa área comercial, por muitas vezes ser bastante semelhante. Já na área industrial, a gente consegue distinguir bem, né? Então, a organização por produto e a organização por cliente. Outro critério é a organização disciplinar. Aqui é um pouquinho mais difícil de nós encontrarmos exemplos. Então, aqui a disciplina ela é entendida como um conjunto de conhecimentos. Então, a organização disciplinar é aquela que tem departamentos em que concentra indivíduos que dominam os mesmos conhecimentos e têm interesses similares. Objetiva a educação e a produção de informações. Podemos encontrar isso em centros de pesquisa, universidades, escolas. Então, vejam que aqui é um exemplo de uma faculdade de agronomia, em que nós temos lá os professores que trabalham com a área de irrigação, outro grupo de professores da área de mecanização agrícola, e etc., outras áreas aí da agronomia, que eu não vou saber dar os exemplos para vocês. Então, vejam, qual é a diferença entre um grupo de professores e outro? É apenas o tipo de conhecimento que eles trabalham, porque eles fazem a mesma coisa, que é lecionar, fazer projetos de pesquisa, de extensão. Então, eles têm interesses mais ou menos similares, né, da mesma área do conhecimento no seu departamento. Então, a gente vai encontrar essa organização por disciplina ou disciplinar, normalmente em centros de pesquisa e instituições universitárias. Talvez não encontramos em outro tipo de empresa, né, porque é muito específico. Outro critério é a organização por período. Aqui é fácil de entender, tem a ver com os turnos de produção ou turnos de trabalho, então são as pessoas que trabalham um determinado período, e aí tu vais ter o chefe do turno, que vai ser o responsável pelas tarefas naquele período. Então, um exemplo muito encontrado em hospitais, na segurança pública, algumas linhas de produção. Então, em geral, em empresas e organizações que trabalham, né, em vários horários e vários turnos. Então, aqui no nosso exemplo, dentro de uma linha de produção 1, nós temos o turno A e o turno B. Vejam que esses departamentos, ou esses agrupamentos de pessoas, eles fazem mais ou menos a mesma coisa. Só que uns trabalham no turno A, e vai ter o supervisor daquele turno A, e outros trabalham no turno B, que pode ser à noite, enfim, um outro horário, né? E vão ter o seu supervisor também. Mas ambos fazem a mesma coisa. Só um minutinho, que deu uma trancada aqui. Aí, bom, tendo entendido um pouco mais esses critérios de departamentalização, vamos falar agora um pouco sobre a estrutura organizacional. Então, a estrutura organizacional vai ser aquela formal da organização. E é dentro dessa estrutura que ocorrem as relações funcionais e até mesmo as pessoais. Podemos entender as organizações como simples, quando nós temos um número limitado de níveis hierárquicos, então poucos níveis, pouca especialização e uma maior possibilidade de contatos imediatos entre todos. Então, vocês imaginem uma pequena empresa, um restaurante, enfim, um pequeno negócio, em que nós temos muitas vezes ali até o dono, o proprietário presente, e 3, 4, 5, meia dúzia de pessoas. Então, nós não temos muitos níveis, praticamente não temos níveis hierárquicos, né, a não ser o dono e os operários, e todos têm uma maior possibilidade de contato entre si. De outro lado, nós temos organizações mais complexas. Nessas organizações mais complexas, temos um maior número de níveis hierárquicos, um grande grau de especialidade, ou seja, a divisão do trabalho é muito mais presente, e muitas vezes também dificultando uma maior interação entre os membros.
Então, a gente fala, né, às vezes quem está lá embaixo não consegue, né, entrar em contato, ou não tem acesso a quem está em nível hierárquico muito acima. Então, às vezes nem conhecemos todas as pessoas, né, as empresas são tão grandes que não se tem um contato, um conhecimento de todas as pessoas. Então, aí nós temos organizações mais complexas. E como escolher uma estrutura organizacional? Então, como é que eu vou montar esse organograma? Quais são os critérios de departamentalização que eu vou escolher para fazer essa estrutura? Não tem uma resposta assim muito pontual para dar para vocês, porque a gente tem que considerar todo o contexto da organização, então a diversidade das operações, os canais de distribuição, a questão dos clientes, dos recursos, se é uma organização pública, privada, lembram lá dos setores que nós estudamos, a estratégia que ela vai ter, se ela tem atividades mais rotineiras ou mais de inovação, o ambiente em que ela está localizada, se é um ambiente mais tranquilo ou mais turbulento em termos de concorrência, o quanto cada produto participa do resultado da empresa, o quanto cada produto é importante naquele negócio, e também o que a gente quer centralizar ou o que quer descentralizar em termos de atividades e de poderes. Então, assim, não teria uma resposta, é toda uma análise que nós devemos fazer para criar essa estrutura que seja a mais adequada para a organização. E é aí que a gente começa, então, a fazer o desenho do organograma. O organograma mostra uma representação gráfica da estrutura organizacional, as relações, os fluxos, as funções, fixando responsabilidades, estabelecendo os canais de comunicação formais, o relacionamento entre os departamentos, então toda a parte formal da organização. Então, um organograma apresenta várias vantagens, né, quando a gente tem esse desenho colocado, como funções importantes que podem estar sendo relegadas a um segundo plano ou mesmo estarem inexistentes, atividades de pouca importância podem estar recebendo uma demasiada atenção em detrimento de outras, podemos encontrar duplicação de funções, isso é muito comum, né, quando nós não temos o organograma e nós passamos a desenhá-lo, e aí a gente identifica, olha, mas tem alguma coisa que tem dois departamentos que estão fazendo, então provavelmente um faz e o outro faz o retrabalho, então por falta de interação entre as unidades, né, então atividades talvez que pudessem estar centralizadas num único departamento, funções que estão mal distribuídas. Então, tudo isso o organograma pode nos mostrar. Então, a gente pode fazer uma boa análise da organização visando a sua melhoria. Também, um organograma facilita o sistema de informação, os fluxos, cria uma certa uniformidade entre os cargos, tu consegues graduar e classificar os trabalhos, as tarefas, possibilita verificarmos se há necessidade de mudança, se a empresa precisa se reestruturar visando um crescimento ou mesmo uma redução, que é o mais comum hoje em dia. Então, um organograma nos ajuda a estruturar bem a organização nesse sentido de divisão do trabalho, de responsabilidades. Por outro lado, ele mostra apenas uma dimensão dos muitos tipos de relação que existem dentro da organização. Então, mostra só aquilo que é formal, aquilo que é informal, o organograma não expressa. Tá? Ele deixa a desejar também quando a organização cresce de tal forma que os líderes passam a exercer verdadeiras funções de comando que limitam a autoridade. Então, muitas vezes a organização já cresceu, já mudou e o desenho não mudou ainda. Então, ele não está mais representando a realidade. E é aí que surge a necessidade de atualização deste organograma se não foi feito ainda. Então, o que facilita o desenho de um organograma? É vital que o organograma apresente a estrutura que a empresa opere, não aquilo que elas acreditam que deveria ser. Então, muitas vezes, quando estamos desenhando o organograma, as pessoas começam a verificar que aqueles problemas que eu mostrei antes, que tem atividades duplicadas, mal distribuídas, e já querem começar a mexer. Não, mas espera aí, vamos desenhar a realidade e depois podemos fazer um outro organograma mostrando onde gostaríamos, como gostaríamos que a empresa fosse, e aí fazer a migração. Outra dica, é interessante colocar os títulos do cargo nos quadros, pelo menos assim o título do responsável,
Se houver necessidade de identificar o nome também, mas aí usar um outro tipo de letra, então é importante que tenha uma certa padronização no organograma. Podemos também desenhar quadros suplementares, por exemplo, se o organograma vai ficando muito grande, muito grande, muito grande, já não cabe mais numa folha, numa tela de computador, então a gente tem que usar quadros suplementares. E se um gráfico mostra somente uma parte da organização, deve-se deixar linhas abertas para mostrar essa continuidade. Isso é muito comum quando fazemos o organograma no papel, às vezes ele não cabe na folha, então a gente tem que fazer alguma legenda, né, deixar algumas linhas pontilhadas, por exemplo, com alguma legenda, com alguma codificação, mostrando que continua esse organograma numa outra página, para que se continue, né, lendo o organograma nível a nível até chegar ao final. Então, uma vez eu pedi para uma aluna, pedi para os alunos trazerem organogramas das empresas que eles conheciam ou trabalhavam, e uma aluna me trouxe o organograma da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Então, vocês imaginem que a nossa prefeitura é gigantesca, e tem várias secretarias e várias empresas. Então, o organograma era um livrinho. E aí, nesse livrinho, tinha uma estrutura básica, e depois ia se abrindo em partes, e facilitando, então, o entendimento dessa estrutura. Então, tem que ser feita alguma codificação, uma padronização, para ficar de fácil entendimento para qualquer leigo. O organograma ele deve chegar a todas as pessoas leigas que querem se situar, que querem entender como é que aquela empresa atua em termos de organização. Então, aqui, nós fechamos por aqui a parte da gravação. Eu vou tirar aqui para a apresentação e interromper a gravação.